O Holocausto foi responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus pela Alemanha. A palavra de origem grega significa sacrifício de fogo. Os nazistas chegaram ao poder da Alemanha em 1933 e acreditavam que os alemães eram racialmente superiores aos judeus, por eles considerados como uma ameaça externa, a chamada comunidade racial alemã. No início do regime nazista, o governo criou campos de concentração para deter seus oponentes políticos e ideológicos. Em 1945, 9 anos após, os alemães e seus colaboradores haviam assassinado aproximadamente 2 entre cada 3 judeus europeus, através da operação denominada Solução Final, a política nazista cujo objetivo era matar todos os judeus da Europa. As autoridades alemãs também perseguiram outros grupos por sua dita inferioridade racial: ciganos, deficientes físicos e mentais, e alguns povos eslavos, como os poloneses e russos. Outros grupos eram perseguidos sob pretextos políticos, ideológicos e comportamentais, entre eles os comunistas, os socialistas, as testemunhas de Jeová e os homossexuais. Hoje, você vai conhecer a história do Hospital Colônia de Barbacena, que ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. O Hospital Colônia foi um hospital psiquiátrico fundado em 12 de outubro de 1903, na cidade de Barbacena, Minas Gerais. Fazia parte de um grupo de 7 instituições psiquiátricas edificadas na cidade, que, segundo alguns, recebeu o apelido de Cidade dos Loucos. Atualmente, desses 7 hospitais, só 3 estão em funcionamento. Foi edificado em terras da Fazenda de Caveira, inicialmente como um hospital para tubérculos e depois como hospital psiquiátrico. Está situado numa região com o clima de montanha, o que na época era considerado ideal para a cura da tuberculose. E por alguns médicos, o local era ideal para o tratamento de doenças psiquiátricas. Junto ao hospital, com uma área de aproximadamente 8.000 metros quadrados, foi construído na mesma época um cemitério, designado de o Cemitério da Paz. O manicômio era formado por 16 pavilhões independentes. Tornou-se conhecido pelo público na década de 1980 pelo tratamento desumano que oferecia aos pacientes. Em grandes vagões de cargas, conhecidos como o Trem do Doido, chegavam os pacientes do Hospital Colônia. A instituição foi fundada com capacidade para 200 leitos, mas contava com cerca de 5.000 pacientes em 1961. Para o Hospital Colônia eram enviadas pessoas não agradáveis, como opositores políticos, prostitutas, homossexuais, mendigos, pessoas sem documentos, entre outros grupos marginalizados na sociedade. Estima-se que 70% dos pacientes não tinham diagnóstico de qualquer doença mental. No período em que houve o maior número de mortes, entre as décadas de 60 e 70, o que acontecia no hospital chegou a ser chamado de Holocausto Brasileiro. Estima-se que pelo menos 60.000 pessoas tenham morrido no Hospital Colônia de Barbacena. Há quem diga que, após pouco tempo de sua inauguração, tornou-se referência nacional em psiquiatria, sendo procurado por diversas famílias que buscavam tratamentos para seus desajustados. Há um relato do Dr. Jairo Toledo que, em um único dia, 17 pessoas vieram a morrer durante a madrugada, vítimas do intenso frio. Enquanto o plano do Hospital Colônia era primariamente atender as pessoas com transtornos mentais, o local acabou por tornar-se um campo de extermínio para aqueles que não se adequavam aos padrões normativos da época, ou não atendiam aos interesses políticos das classes dominantes. As condições de vida dentro da instituição eram sobre-humanas. O psiquiatra italiano Franco Basaglia teve a chance de visitá-la em 1979 e chegou a comparar o local a um campo de concentração nazista. O fechamento da colônia só ocorreria anos mais tarde, durante a década de 80. Em 1996, após o seu fechamento, o Colônia foi reaberto, dessa vez transformado no Museu da Loucura. É importante realçar que dentro de 60.000 mortos, cerca de 70% dos pacientes do Colônia não possuíam diagnóstico de transtorno psicológico algum. Muitos dos pacientes eram apenas alcoólatras, andarilhos, amantes de políticos, crianças indesejadas, epiléticos, inimigos políticos da elite local, prostitutas, homossexuais, vítimas de estupro e pessoas que simplesmente não se adequavam ao padrão normativo da época,
como homens tímidos e mulheres com senso de liderança. Boa parte da população do Hospital Colônia também era de etnia negra. Além de serem forçados a trabalhar manualmente e dormir sobre folhas, os internos ainda precisavam lidar com estupros, torturas físicas e psicológicas, que eram frequentes dentro do hospital. Pacientes eram submetidos a terapias de choque e duchas escocesas sem nenhuma razão aparente. Tal tortura era aplicada com o propósito de servir apenas como castigo ou devido à perseguição oriunda da falta de afinidade entre pacientes e funcionários. Muitos não resistiam e acabavam falecendo. Devido à superpopulação, os internos andavam parcialmente ou completamente nus e eram expostos a baixas temperaturas e barbacena durante a noite. Em uma tentativa de sobreviver, buscavam aquecer-se dormindo em círculos, mas ainda assim muitos padeceram por conta da hipotermia. Não existia um sistema de água encanada ou suprimento de alimento que abastecesse o alto número de pacientes. Muitos se banhavam ou bebiam de um esgoto a céu aberto dentro do local. Para proteger os seus bebês, que eram separados das mães, após algum determinado tempo, as grávidas cobriam a si mesmas com fezes, evitando que funcionários e outros pacientes se aproximassem. Eram abandonados em seus leitos para morrer. Crianças que cresceram dentro do Colônia jamais aprenderam a falar, ler ou escrever, e contavam com a ajuda de bons samaritanos no local para realizar atividades mais básicas. Em 1961, o fotógrafo Luiz Alfredo, da revista O Cruzeiro, retratou a realidade dentro do hospital por um determinado período de tempo, trazendo a público o que ocorria no interior dos muros do Colônia. Em 1979, o jornalista Ira Firmino publicou diversas reportagens intituladas Nos Porões da Loucura, que revelaram a verdadeira loucura que se passava no Hospital Colônia. E Elvésio Raton realizou um filme sobre o mesmo tema, intitulado Em Nome da Razão. Com o alto índice de mortalidade no Colônia, o cemitério próximo já não possuía mais espaço para comportar tantos mortos. Visando uma alternativa, funcionários corruptos encontraram no tráfico de corpos uma maneira de amenizar a situação e lucrar com isso. Diversas universidades ao redor do país encomendavam os restos mortais das vítimas do Colônia para seus laboratórios anatômicos. Quando a procura era baixa, os corpos eram meramente dissolvidos em ácido. Entre os mortos, 1.853 tiveram seus corpos vendidos para as faculdades de medicina. Após o fechamento, seus pouquíssimos sobreviventes foram transferidos para abrigo de melhores condições e, por direito, passaram a receber indenização do Estado. Seus relatos podem ser encontrados no livro da jornalista Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro. Você já tinha ouvido falar da história do Hospital Colônia? Realmente coisas horríveis acontecem diariamente e não temos o conhecimento. Esperamos que esse seja o único caso aqui no Brasil. Infelizmente não podemos mudar o que aconteceu, mas temos o poder de evitar que essas atrocidades voltem a se repetir. Gostou de conhecer a história do Hospital Colônia, conhecido como o Holocausto Brasileiro? Se você se interessou pelo tema, uma dica para você. O químico italiano Primo Levi relembre seu livro É Isto um Homem? Seu sofrimento no campo de extermínio, sem, contudo, invocar qualquer resquício de autopiedade ou vingança. Deportado em 1944, entre outros 650 judeus italianos, Levi foi um dos poucos que sobreviveram, retornando à Itália em 1945.